Anne e Jason é um casal que se vê inesperadamente confinados dentro de sua própria casa ao lado dos filhos por uma força misteriosa. Com todas as portas e janelas inexplicavelmente bloqueadas, a família começa a enfrentar a falta de alimentos e o medo crescente, enquanto tentam descobrir como sobreviver diante da ameaça que os espera do lado de fora. Hoje vou resumir o filme chamado A Última Casa, mas antes de começar, se você ainda não for inscrito, inscreva-se para não perder nenhum vídeo novo. Logo nas primeiras horas da manhã, Jason tenta pescar no pier. Depois de vários dias sem sorte, finalmente consegue fisgar um peixe, mas percebe que ele é pequeno demais e decide devolvê-lo ao mar. Pouco depois, uma tempestade começa a se aproximar. Jason volta para casa, mas encontra os vizinhos correndo para dentro enquanto uma forte chuva começa a cair. Ao chegar, o portão da garagem não funciona e ele precisa deixar o carro do lado de fora. Dentro da residência, Jason cumprimenta Cassidy, seu cachorro, e encontra diversas cartas de cobrança. As correspondências revelam que ele está desempregado e passando por dificuldades financeiras. Mesmo assim, tenta manter a família tranquila e leva donuts para Anne e os filhos. Durante o café, as crianças descobrem que a internet caiu. Anne aproveita para contar ao marido que um especialista analisou a casa e constatou que sua fundação está cedendo. Segundo ele, a chaminé é praticamente a única coisa mantendo a estrutura de pé. Quando a família tenta sair para comprar uma árvore de Natal, descobre que a porta principal está inexplicavelmente travada. As portas dos fundos, janelas e até a garagem também não funcionam. Sem internet ou sinal telefônico, ninguém consegue pedir ajuda. Jason tenta arrombar as entradas usando ferramentas, mas nada funciona. Ao olhar para fora, ele percebe que outros moradores também estão presos em suas casas. Alguns tentam se comunicar usando espelhos, confirmando que o fenômeno não está acontecendo apenas com sua família. Susan aparece correndo pela rua em busca de ajuda, mas também descobre que não consegue entrar em casa. Enquanto isso, Jason e os vizinhos começam a trocar informações por meio de lousas e espelhos. Sem saber a causa do problema, surgem várias teorias. Alguns acreditam que seja uma ação do governo, enquanto outros suspeitam de extraterrestres. Jason percebe que a chuva parece estar relacionada ao isolamento, já que possui um comportamento estranho. Mais tarde, conversa com Anne, que admite estar chegando ao limite. Para tranquilizá-la, ele revela que possui uma arma escondida em casa. Durante a madrugada, Jason investiga novamente a residência e descobre algo ainda mais assustador. Gotas de água se movimentam pela estrutura e formam uma espécie de barreira, impedindo qualquer tentativa de fuga. Apesar de o ar continuar entrando pelas ventilações, portas, janelas e paredes permanecem completamente bloqueadas. Na manhã seguinte, a família entende que talvez fique presa por muito tempo. Por isso, começa a controlar cuidadosamente comida, água, eletricidade e gás. Os pais também criam uma rotina para as crianças, enquanto Cassidy precisa aprender a fazer suas necessidades dentro da própria casa. No quarto dia, Jason tenta organizar uma aula para os filhos, mas eles rapidamente perdem o interesse. Então, ele transforma a atividade em uma lição de sobrevivência, ensinando como preparar um peixe. Como não possuem nenhum, usam bonecas para representar o procedimento, divertindo as crianças. Depois, a família começa a se comunicar com os Richardson através de lousas improvisadas. Assim, descobrem que o fenômeno atinge vários quarteirões. Porém, os vizinhos ficam sem comida e Jason não consegue ajudá-los por causa da barreira. Com o passar dos dias, Ruth começa a desenhar criaturas que acredita enxergar durante a chuva. Ela também afirma que existe uma figura misteriosa observando a casa. Enquanto tentam manter a normalidade com filmes, exercícios, jogos e pequenas comemorações, a família consegue cultivar uma horta dentro de casa. Até o Natal é improvisado com objetos encontrados na residência. No 30º dia, Ruth afirma novamente que uma criatura apareceu. Durante o jantar, ela insiste que o ser é amigável e tenta se comunicar com eles, mas os pais acreditam que tudo seja fruto de sua imaginação. Jason perde a paciência com a filha, mas depois tenta melhorar o clima preparando biscoitos, mesmo sem açúcar. Mais tarde, Jason e Anne observam o céu pela porta do jardim. A tranquilidade acaba quando percebem um lobo correndo livremente pela propriedade. Na manhã seguinte, a família improvisa uma troca de presentes para manter o espírito natalino. Porém, Ruth logo percebe algo preocupante. A senhora Richardson cai no chão e aparentemente morre. O senhor Richardson corre para ajudá-la, mas não consegue salvá-la. A situação piora quando Cassidy começa a ficar muito fraco. Jason utiliza o último medicamento disponível para tentar ajudá-lo. Durante a madrugada,
Ruth acorda para pegar alguns brinquedos. Enquanto atravessa a sala, uma criatura passa rapidamente do outro lado da janela, confirmando que os seres continuam observando a família. Pouco depois, a menina escuta um barulho estranho. Ela abre as cortinas e leva um enorme susto. Susan está do lado de fora, coberta de sangue e segurando uma faca. A mulher pede desesperadamente para entrar. O grito de Ruth acorda toda a família. Susan começa a bater nas portas e nas janelas, tentando encontrar uma maneira de entrar na casa. Ela repete várias vezes que todos estão mortos e avisa a família para não deixar que eles os vejam. Susan também afirma que aquelas criaturas já chegaram e que ninguém virá para salvá-los. Então, algo se move nas sombras. Se você está gostando do vídeo, aproveita para deixar o seu like e se inscrever no canal. É rapidinho e ajuda muito o canal a continuar crescendo. Uma criatura agarra Susan e a arrasta para longe enquanto ela grita. Ao olhar para a rua, a família percebe que existem vários seres estranhos andando por ali. De repente, uma intensa luz toma conta da região. Quando o clarão desaparece, tanto Susan quanto as criaturas sumiram. Assustado com o que acabou de presenciar, Jason fecha imediatamente as cortinas. Em seguida, pega os desenhos de Ruth e tenta entender o que a filha tem visto durante todo aquele tempo. Ruth continua acreditando que uma das criaturas parecia amigável. Jason, entretanto, está convencido de que elas representam uma ameaça. Ele determina que, dali em diante, ninguém deve mais ficar perto das janelas. Naquela noite, toda a família decide dormir junta, tentando se sentir mais segura. Algum tempo depois, Jason olha novamente para fora e percebe outra notícia devastadora. O Sr. Richardson também morreu. A situação no bairro continua piorando. Uma das casas coloca uma mensagem informando que os moradores não têm mais medicamentos. Enquanto isso, o casal que havia passado apenas uma noite junto continua discutindo constantemente. Dentro da casa de Jason, as crianças tentam continuar se exercitando. Graham prefere correr de um lado para o outro, enquanto Ruth encontra uma maneira mais criativa de se movimentar. Ela utiliza um tecido preso ao teto para praticar movimentos semelhantes aos de uma apresentação aérea. De repente, a tampa da chaminé se solta e cai. Ruth se oferece para subir até lá e verificar se existe alguma possibilidade de escapar pela parte superior da casa. A família segura firmemente o tecido enquanto a menina começa a subir. Conforme ela avança, as paredes ao redor da chaminé continuam apresentando rachaduras. Quando chega ao topo, Ruth encontra um obstáculo. Alguns canos impedem que ela atravesse completamente. Mesmo assim, ela consegue colocar a mão para fora. Isso revela algo importante. Ao contrário do restante da casa, a chaminé não está completamente bloqueada. Ruth então desce com segurança e volta para junto da família. A família começa a ouvir Cassidy chorando e percebe que o cachorro está sofrendo, pois o medicamento que ele precisava já acabou. Para poupar as crianças daquele momento, Jason leva os dois para assistir a um filme e aumenta bastante o volume da televisão. Enquanto eles estão distraídos, Jason toma uma decisão dolorosa e encerra o sofrimento de Cassidy na garagem. Depois, ele pensa em utilizar a chaminé para se desfazer do corpo, mas muda de ideia. Como a comida da família está acabando, Jason decide guardar o animal congelado como uma possível fonte de alimento para uma situação extrema. Ele prepara tudo e coloca as partes que não podem ser aproveitadas em uma sacola. Inicialmente, pretende jogá-la no lixo, mas então observa o lobo que costuma aparecer no jardim. Jason muda de ideia e joga a sacola pela chaminé. O animal se aproxima imediatamente, mas antes que consiga chegar até ela, a chuva começa a cair. Assustado, o lobo foge. Com o passar das semanas, a família desenvolve novas regras para lidar com as criaturas. Sempre que começa a chover, todas as cortinas são fechadas e ninguém permanece próximo às janelas. Certo dia, Ruth percebe que deixou um de seus desenhos no parapeito. Ela corre para recuperá-lo e acaba chamando a atenção de uma das criaturas. O ser se aproxima e golpeia violentamente o vidro. Todos ficam paralisados enquanto escutam seu rugido do lado de fora. Felizmente, depois de algum tempo, a criatura simplesmente vai embora. 3 meses se passam. As luzes da casa começam a piscar com cada vez mais frequência e os estoques de comida estão praticamente esgotados. Ruth começa a chorar porque está com fome. Anne, já completamente pressionada pela situação, impede que a filha abra a geladeira. Jason percebe que a esposa está exagerando e pede que ela deixe Ruth verificar. A menina abre a geladeira e encontra apenas o vazio. Em seguida, procura nos armários. Também não há mais comida. Frustrada,
Ruth fecha a geladeira com força e sai dali. Todo aquele período de medo, isolamento e escassez finalmente cobra seu preço. Anne perde as forças e desmaia. Graham corre para o quarto, enquanto Ruth começa a chorar na cama. Jason tenta tranquilizar os filhos e promete que eles vão conseguir sobreviver. Porém, no fundo, ele começa a temer que talvez não consiga impedir que os próprios filhos sofram as consequências daquela situação. Nesse momento, Graham retorna carregando seu peixe de estimação. O garoto havia preparado o animal para servir como alimento. Ruth também se aproxima e os irmãos se abraçam, tentando encontrar algum conforto um no outro. Então Jason percebe um movimento do lado de fora. O lobo finalmente havia encontrado a comida deixada pela família. Ao observar aquilo, Jason tem uma ideia. Ele improvisa uma armadilha utilizando alguns objetos que encontra pela casa, incluindo um skate. Depois, coloca um pedaço de comida sobre o mecanismo e utiliza a chaminé para enviar a armadilha para fora. Pouco tempo depois, uma raposa aparece e consegue pegar a isca. A armadilha, porém, só dispara depois que a raposa já conseguiu fugir com a isca. Jason não desiste. Ele faz algumas alterações no mecanismo e tenta novamente. Dessa vez, consegue capturar o animal. O problema aparece na hora de puxá-lo para dentro da casa. O peso da raposa faz o tecido se romper e o animal consegue escapar. Jason então procura outra solução. Utilizando uma peça de carro, ele improvisa uma pequena gaiola e troca a isca por alguns vegetais. Dessa vez, uma criatura bem menor aparece, um esquilo. O animal entra na armadilha e, como pesa pouco, a família consegue puxá-lo pela chaminé sem que o mecanismo se rompa. Agora eles finalmente têm uma nova fonte de alimento. Depois disso, Jason começa a pensar em uma solução mais sustentável. Ele remove algumas tábuas do piso da sala para alcançar a terra que existe abaixo da casa. Assim, a família transforma parte da sala em uma plantação improvisada. Os meses continuam passando e os moradores conseguem sobreviver graças às armadilhas de Jason. Aos poucos, ele aprende a capturar diferentes animais pequenos, como pássaros e coelhos. Certa noite, porém, a energia elétrica finalmente desaparece de todo o bairro. A partir daquele momento, as noites da família passam a ser iluminadas apenas por velas. O tempo continua avançando. 5 anos se passam. As crianças agora são adolescentes e praticamente todos os vizinhos já morreram. Graham desenvolveu uma grande habilidade no piano e se tornou um excelente músico. Enquanto isso, a horta cresceu tanto que ocupa boa parte da sala de estar. A família também conseguiu montar um sistema para purificar a água da chuva e Jason aperfeiçoou suas armadilhas até conseguir deixá-las funcionando de maneira automática. Do lado de fora, a natureza tomou conta da região. As plantas cresceram por praticamente todo o bairro e vários animais selvagens passaram a circular pelas ruas abandonadas. Certo dia, Anne percebe que a casa está se deteriorando cada vez mais rapidamente. Ela começa a considerar uma possibilidade assustadora. Talvez a mesma barreira que mantém a família presa também seja responsável por sustentar a estrutura da residência. Se isso for verdade, a casa pode acabar cedendo completamente. Pouco depois, Jason reúne a família na garagem. Ele tem uma surpresa para mostrar. Depois de anos trabalhando no projeto, conseguiu finalmente consertar o carro. Graham, porém, não vê utilidade naquilo e afirma que o esforço foi inútil. Jason imediatamente repreende o filho. Ele explica que eles precisam continuar criando projetos e mantendo a mente ocupada para não perder a sanidade. Além disso, quando a chuva finalmente parar, eles precisarão estar preparados para deixar a casa rapidamente. Graham se irrita e vai embora. Anne conversa com Jason e explica que Graham está cada vez mais difícil porque nunca teve uma infância normal. Ela pede que o marido volte a agir como pai, em vez de viver apenas pensando em sobrevivência. Depois, Jason discute com Ruth por causa dos desenhos que ela coloca na janela, temendo que atraiam as criaturas. A preocupação se torna realidade quando uma delas aparece diante da casa. A criatura entra pela porta usando água para movimentar a maçaneta e começa a procurar a família. Enquanto isso, uma substância deixada pelo ser destrói a plantação. Ruth percebe que aquilo é apenas água do mar, e Jason conclui que as criaturas vieram do oceano. Pouco depois, um furão capturado pelas armadilhas morde Ruth. Jason o animal, mas a garota desenvolve uma febre intensa. Sem medicamentos, ele tenta sair da casa arrombando a garagem com o carro, mas percebe que as paredes estão rachando e que a estrutura está se deslocando. Jason encontra uma tubulação no banheiro que pode levar até a casa dos Richardson.
Anne decide atravessá-la para buscar remédios. Ela consegue chegar à residência vizinha, encontra os medicamentos e descobre o corpo dos antigos moradores. Porém, as criaturas retornam. Anne foge pelo esgoto, mas uma delas a persegue. Jason consegue bloquear a passagem com os escombros, permitindo que ela volte para casa. Ruth melhora depois de receber os medicamentos, mas Jason percebe que os monstros já sabem que a família está ali. Todos começam a preparar uma armadilha e decidem enfrentar as criaturas juntos. Então, uma enorme formação surge no céu e a água começa a invadir a casa por todos os lados. A residência é rapidamente inundada, permitindo que as criaturas se movimentem livremente. Jason tenta atacar uma delas, mas é derrubado pelos tentáculos. Enquanto a família tenta alcançar o sótão, Graham volta para buscar um arpão. No momento em que o garoto está prestes a ser alcançado, a família consegue puxá-lo para cima. Eles então colocam o plano em prática. O arpão é disparado contra a criatura e fica preso nela. Uma corda ligada ao carro de Jason começa a puxar o monstro, aumentando a pressão sobre as rachaduras da casa. A estrutura finalmente cede, e a família é arrastada pela água. A criatura fica presa no corrimão, enquanto Jason tenta fazê-la abrir a porta. Ruth o impede de matá-la, acreditando que precisam do monstro para conseguir escapar. Jason corta a corda e deixa a criatura livre. Ela então abre a porta. Depois de 5 anos isolados, Jason, Anne e os filhos finalmente deixam a casa. Para surpresa deles, estão cercados por várias criaturas, mas uma delas, que Ruth considera amigável, impede o ataque e conduz os outros seres para longe. A casa desaba completamente e a chuva finalmente para. A família encontra um barco e decide abandonar a região. Quando tudo parece terminado, o rádio recebe uma transmissão de outro sobrevivente. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Sua inscrição e seu like ajudam muito o canal a continuar crescendo e trazendo mais conteúdos para vocês. Conto com você!